E aí, resolvi gravar depois de quase 3 meses sem postar, mas também porque eu tava numa pira de só postar quando eu tivesse de boa. Daí eu fiquei assim, véi, parece que isso não vai rolar tão cedo. E eu realmente não queria deixar de postar, né? De construir essa confiança em mim também, de que eu consigo fazer as coisas, que eu consigo manter constância. Apesar da vida muito caótica, eu estou tentando me investigar, sabe, para ver como que eu posso conseguir, né, desenvolver certas coisas. E uma delas, eu acho que já se iniciou, que é tipo assim, que eu acho que é o mais importante para conseguir fazer qualquer coisa, que é a paz. E hoje, apesar de não estar nem um pouco em paz, estar super angustiada, eu tô gravando, sabe? Porque também eu decidi gravar mesmo nesses momentos, assim, que eu tiver meio angustiada, meio confusa, porque geralmente a maior parte do tempo eu tô assim. E eu tô agora morando sozinha. Eu tomei essa atitude depois de uma treta familiar que melhor não entrar assim muito a fundo, mas eu tomei a decisão de sair, só que sem saber pra onde que eu ia, sabe? Foi num impulso de raiva, mas não foi também um negócio muito assim. Assim, foi sem pensar, mas eu acho que foi a melhor atitude que eu poderia ter tomado, fraga. E agora eu estou aqui na minha casa nova, bem diferente do jeito que eu imaginei que seria, fraga, que eu pensei que eu poderia me preparar para esse momento quando eu fosse morar sozinha e tal. Mas não tive preparação nenhuma, estou bem angustiada e desesperada, inclusive, caçando serviços extras e serviços também que estão muito longe, assim, de ser o que eu tenho vontade de fazer, né, que tem a ver com música, mas, né, eu tô tentando imaginar que os começos das vidas adultas geralmente é difícil mesmo e tentando não me desanimar, fraga. Tem até uma música do Barão Vermelho que fala isso, que fala assim, apesar de tanto desencanto, eu não desisto de amar. E eu sinto que eu tenho isso, fraga, de tipo, ter esperança e achar que as coisas vão melhorar, mas não de uma forma inocente, sabe? Mas porque eu tô querendo e estou querendo tentar com força, fraga, então eu acho que vai dar certo, assim, em algum momento. E na real, eu acho que já tá dando, apesar de estar sentindo muita angústia e tristeza, assim, e tal. Mas agora, por exemplo, eu estou num momentinho feliz que é... Estou decorando a minha casa do jeito que eu tenho vontade, fraga, que lá em casa também tinha isso, de eu não poder fazer nada, assim. Porque minha mãe deixava bem claro que a casa era dela e que espaço nenhum eu tinha direito de fazer o que eu tava afim. Mas enfim, estou decorando esta parede aqui com os discos que eu tenho, inclusive que estão... A maioria estão amassados, velho. Acho que tem a ver com lance de sol, sabe? Antes eles não tinham muitos cuidados, aí depois que eu peguei pra cuidar também eu não tinha muita noção. Aí depois quando eu passei a ter mais noção, acho que já era tarde demais, sabe? Então tem muito disco aqui que tá muito empenado e eu quero ver se tem como recuperar, fraga, porque eu quero muito ainda ter esse momento pra poder parar e ouvir meus discos, sabe? Ouvir música na real, não só as que estão no disco, mas eu acho muito importante, assim, muito interessante quando a gente tem esses momentos assim a sós com a gente e parar pra ouvir música, velho, porque eu reparei que muito do que eu não consigo, que eu não peguei ainda, né, em questão assim de percepção musical, tem a ver com o lance de que realmente os últimos anos, assim, eu ouvi música só fazendo alguma coisa. Assim, também eu ouvia, às vezes, né, à toa, mas a maior parte das vezes eu tava fazendo alguma coisa, velho, que se fosse tomar banho. Ou eu tava tomando banho, eu tava arrumando casa, eu tava fazendo alguma coisa, andando de bike. Mas quando você tá ouvindo música nesse jeito, você deixa passar muita coisa, fraga. Agora, quando você pra ouvir música, acontece outras coisas, sabe? Sua percepção é outra. Então, ai, deixa eu ver aqui. Ai. Vamos
eu ver. Não, não vai caber, eu acho que o outro. Se bem talvez sim. Mas vamos lá. Ah, não, dois com a cara do Hit, né? Vai ficar meio estranho. Acho que eu vou fazer um pouco diferente, fraca. Mesclar. Eu tô fazendo igual no meu perfil no Instagram. Porque... Ai, velho, eu acho mais estranho quando eu abro uns Instagram aí e só tem a cara da pessoa, fraga. Às vezes até no mesmo ângulo, eu fico assim, pô, velho. Tem mais nada que você tem vontade de mostrar que não seja você? Mas tá. Ai, a fita dupla face não vai dar pra todos. Fico feliz por ter uma quantidade de disco até razoável. Mas por outro lado, eu queria pregar tudo de uma vez, apesar que tá me fazendo muita raiva tirar esse plástico verde aqui agarrado na fita. Que puta que pariu, velho. Não sai. Muito chato. Mas vou continuar aqui tentando. Mas enfim, eu comecei a gravar esse vídeo, velho, justamente para também comentar o tanto que as coisas que a gente sonha, né, pode acontecer e muitas vezes acontece, o que igual rolou comigo, até mesmo de conhecer o Hit, né, esses discos autografados, foi a realização de um sonho meu, que era conhecer o Hit. E eu saí daqui de Minas, eu tinha acabado de fazer 18 anos, muito inocente, assim, acho que eu fui, sei lá, eu acho que eu fui muito criança até mais tarde, então eu com 18 anos eu era muito criança ainda. E eu fui lá pra São Paulo conhecer ele, fraga, ele me tratou muito bem. Foi muito massa, consegui entrar no camarim, conversar com ele. Tive um momento assim, não, muito legal, fraga, com ele. Mas logo em seguida me deu uma puta crise existencial, fraga, que eu tava assim, velho. Realizei meu maior sonho e agora o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Me deu uma crise de tipo assim, de me investigar mesmo, sabe? De tipo assim, o que eu quero da minha vida. E então foi importante pra caramba também, mas tem isso, sabe? As realizações dos nossos sonhos nem sempre são felizes, velho. Às vezes são muito dolorosas e não que é só dor também, sabe? Tem a parte feliz, igual eu agora tô podendo decorar a casa do jeito que eu quero. É uma coisa que eu sempre tive vontade de expor, assim, os discos, porque né, estão autografados, até me lembra do que eu sou capaz e tal. E só que também, sabe, tem muita angústia envolvido, porque eu tô numa questão assim com a minha família e eu pensei que eu não fosse ligar, já que eu sempre quis sair de casa e que eu queria mais é ficar longe de todo mundo mesmo, mas não, velho, a vida me deu uma rasteira assim de tipo, eu estou mais ligada e me importo mais do que eu achei que me importava. Eu realmente não imaginei que eu fosse ficar tão, sabe, triste. Mas, né, buscando ficar feliz e apesar de que a felicidade não é uma coisa constante e tal, mas, sabe, buscando outra... vai buscando ficar mais de boa com essa situação. Entender que isso na verdade é bem humano, bem normal, bem... Esse do roupa nova eu não vou pregar, eu não gosto de roupa nova. Eu vou até que devolver esse disco. Eu tenho alguns vestidos. Esse é da hora. RPM. Eu curtia pra caralho, velho, RPM. Inclusive foi o primeiro show que eu fui. Eu lembro que eu tinha 14 anos. Foi o primeiro show que eu fui, assim, de banda que eu curtia. E velho, mudou minha vida ter ido no show deles, fraga. Porque depois disso, velho, tudo que eu queria fazer tinha a ver com ir em show. Então foi muito massa. Ai, que beleza! Essa beirada aqui já tá saindo um negócio verde. Eu lembro que eu fiquei ouvindo as músicas do RPM assim, um mês inteiro, velho. Eu não parava, sabe? Eu lembrava do show assim e tinha
Nossa, veio um momento assim de muita alegria, sabe? Eu fiquei em êxtase, eu fiquei muito energizada, fraga, depois do show, depois de ter ido num show de uma banda que eu gosto. Quer ver? Nossa senhora, esse aqui virou um prato de tanto que entortou. Ah, nem... Que bosta, velho. Triste demais. Basicamente, esses discos aqui é só pra contar a história, porque eu não sei se tem como recuperar, velho. Tá muito torto. Triste. Eu queria poder ainda desembolar um som e, né, poder ouvir os discos, mas tá bom também se não rolar, sabe? Não vou ficar pirando. Não. Eu tô aprendendo até, sabe, aceitar as coisas, porque no antes eu pirava muito quando rolava isso, ficava muito triste. Agora eu aceito mais de boa algumas coisas, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso é um pouco também de desapego mesmo, fraga, de... Tá, velho, é importante, é massa e tal, mas vai ter outro jeito de eu ouvir a música, não é o fim do mundo. E ainda tem a parte da história, né, do disco, ainda tem o disco aqui físico, apesar de torto. Sei lá, Antes eu ficaria muito triste, mas hoje eu estou só aceitando, fraga, eu já tenho motivos mais fortes pra ficar triste, sabe? Do que meu disco tem penado. Então é isso, fraga. Só queria dar as caras e falar que eu não desisto do canal, fraga, e que espero manter uma frequência aí de uma vez na semana, mas não garanto nada. Gostaria de garantir, talvez um dia eu garanta, mas hoje não. E espero que vocês estejam bem, que fiquem todos bem e que todos também possam enxergar sempre uma luzinha no fim do túnel, sabe? Igual um conto do Guimarães Rosa que eu li esses dias para um grupo de estudos de teatro que eu tô fazendo, que é As Margens da Felicidade, sabe? Eu achei muito massa esse conto, me identifiquei pra caramba. Que, sabe, a gente meio que tá às margens da felicidade. Às vezes a gente consegue colocar os pés e sentir a alegria ali, assim, igual quando você coloca os pés numa aguinha, num mar, assim, numa cachoeira e tal. Mas a gente meio que sempre vai estar à margem, velho. A gente não dá pra ficar ali no centro, sabe? Envolto pela felicidade sempre. A gente sempre vai estar meio que às margens. E que isso não seja desanimador. Ainda tem muitas emoções pra sentir, sabe? Que não é só alegria, mas também que não é só coisa ruim. E eu estou super interessada em viver essas coisinhas, essas emoções. Vou continuar aqui. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vontade, eu posso mostrar eu decorando o resto da casa, que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Aliás, eu estou pensando em fazer desenhos meus e de alguns amigos e pendurar em quadros espalhados pelas paredes, mas não sei o que eu vou desenhar, fraga. Meu primeiro quadro é este daqui, ó, que eu ganhei de aniversário, muito lindo, inclusive. E é isso, gente. Ai, até mais.